Olá a todos. Bom, estou aqui gravando para vocês mais um podcast e hoje eu irei conversar com vocês sobre pessoas introvertidas, tá? Pessoas com essa característica. E para especificar aqui um pouco mais, para dar um mínimo detalhe técnico aqui, pessoas introvertidas têm a informação passada por um caminho mais longo, mais complexo, né? Que passa através do córtex pré-frontal e que é uma área associada ao planejamento, resolução de problemas e memória. Entendeu? E aí acaba que isso faz com que a pessoa que é introvertida venha pensar mais, entendeu? Venha pensar muito antes de falar. Enquanto a pessoa extrovertida tem um caminho mais curto, né? E passa por áreas que são responsáveis pelo processamento sensorial, né? Que é a visão, audição, tato. E aí acaba sendo um processamento mais rápido. E aí elas processam o momento, o agora, com mais agilidade, certo? E a pessoa que é extrovertida, ela se recarrega, né? A energia se sente mais elétrica, digamos assim, convivendo com outras pessoas e em situações sociais, vivendo coisas novas, né? Se aventurando e etc. Enquanto a pessoa introvertida, ela encontra resposta e consegue recarregar suas energias, consegue se sentir melhor e ter um bem-estar consigo mesma, né? Com os próprios pensamentos. Ela consegue sentir energizada lendo, pensando, estando só. É a maneira de uma pessoa introvertida recarregar sua energia, certo? E aí, lembrando que a pessoa introvertida não necessariamente ela é tímida, né? Ela pode ser introvertida sem ser tímida. Ela só prefere ficar só, certo? E aí, depois de contextualizar, agora nós iremos para o ponto principal do podcast. Então vamos lá. Cara, eu sou uma pessoa introvertida. Hoje em dia, eu não carrego mais aquela timidez, né? Como eu disse anteriormente, timidez e o tímido e introvertido é diferente, mas uma pessoa pode ser tímida e introvertida. Eu era muito tímido. Depois eu passei a não ter mais timidez. Então eu consigo conviver normalmente com as pessoas, chegar em um lugar com pessoas desconhecidas e me sentir muito bem, lidar com as pessoas. Só que eu prefiro ficar só. Certo? Relações sociais me desgasta, me gera cansaço físico, me gera cansaço emocional, certo? Cansaço psicológico, na verdade, para resumir bem. Então, o que eu fiz para poder amenizar isso? Eu passei a aceitar que eu sou introvertido. Tá? E esse é o ponto central aqui. É importante a pessoa que ela é introvertida, ela aceitar que ela é e não tentar ser extrovertida. Eu já tentei, na época de ensino médio, quando eu cheguei na escola, eu tentei ser uma pessoa tentei ser uma pessoa extrovertida. E qual que foi o resultado? Cara, eu ficava muito cansado psicologicamente e às vezes até fisicamente, por incrível que pareça. Eu sentia um desgaste enorme, porque aquilo não era uma característica minha. Então, o que eu fiz? Eu passei a aceitar e a demonstrar que eu sou uma pessoa introvertida, certo? Às vezes isso vai gerar alguns problemas, igual às vezes eu tô no meio de uma situação social e que tá durando muito tempo e ali a minha bateria social acaba. Que a minha bateria social ela tende a acabar mais rápido. E aí eu simplesmente fico sério, me recolho, né, no meu canto, fico calado. E aí existem pessoas que não me conhecem, que vão pensar, caramba, que cara metido, nossa, o cara ficou estranho do nada. Mas porque a pessoa que vai pensar isso geralmente é uma pessoa que é extrovertida, então ela não vai me entender, ela não vai compreender essa característica minha. E leva um tempo até que se compreenda. Então é importante a gente deixar bem claro para as pessoas
para que não haja um mal entendido. Olha, eu sou assim, essa era uma característica que eu tenho, e tudo bem, as pessoas elas passam a entender com o decorrer do tempo que aquela é uma coisa que faz parte de você, né? Não tem como mudar. E aí, quando você deixa claro, você consegue viver de uma maneira muito mais relaxada, muito melhor, entendeu? Muito mais tranquila, porque você deixa claro. Então você vai se sentir confortável de, na hora que a sua bateria social está acabando, você se retrair para poder recarregar a sua bateria social, entendeu? E eu dou um exemplo aqui. A minha namorada, ela é extrovertida. Então, quando a gente vai para alguma situação social, ela sai dessa situação com muito mais energia do que eu. Ela sai dessa situação com muito mais energia do que eu. E ela não entendia tanto quando eu me retraía de uma situação social para recarregar minha bateria. Uma coisa interna que vai me estimular, né? Então, hoje ela compreende muito bem essa característica que eu tenho, certo? E eu compreendo ela. Então, quando a gente vai para uma situação social juntos, né, de encontro ali com parente ou então sair com amigos, ela sai muito mais ela sai recarregada. Eu saio feliz, recarregado, né? Porque a gente tem que sair também, tem que aproveitar. Mas eu saio recarregado em outro sentido. Porque fisicamente e psicologicamente eu fico muito cansado. Tanto que nos dias seguintes eu durmo, eu apago e fico extremamente, assim, quebrado mesmo. Fisicamente e mentalmente. Porque eu tenho essa característica, certo? Enquanto ela não, ela fica muito feliz, muito alegre, apesar do cansaço físico, por exemplo, quando a gente sai para algum lugar, dança e tal, ela fica cansada psicologicamente, mas fica empolgada, contando a história, relatando o que aconteceu, enquanto eu quero só me retrair. Então tem essa diferença. E é importante, como eu disse anteriormente, se aceitar, entender, né? Porque, como eu disse, quando você tenta forçar, você se desgasta, porque você tenta ser algo que você não é. Então aceite, deixe claro para as pessoas, transmita a característica que você tem. E quem não quiser entender, quem não achar bom, quem pensar que você é arrogante, não, que a pessoa é caladão, não sei o que, é arrogante e tal, mesmo depois de você ter deixado claro, é porque a pessoa não é digna de estar do seu lado, as pessoas não são dignas de conviver com você, certo? Então, você, sendo transparente, você consegue até filtrar melhor. Também existe a dificuldade dentro de trabalho e etc. Como que você pode compensar a sua introversão? Muito simples. Tendo capacidade, se dedicando, não fazendo mais do que você tem que fazer. Isso aí é a história vendida para fazer as pessoas de bobo, na maioria das vezes. Mas você demonstrando capacidade, né? Fazendo aquilo que você tem que fazer de fato e fazendo bem, você já vai estar mostrando o resultado e, consequentemente, você será visto, você receberá alguma coisa por aquilo, e quando não estiver recebendo, basta você ir lá e questionar. Ah, por que eu não recebi? Eu quero tal coisa. Você ser claro, entendeu? E aí, assim, você vai compensar o fato de ser introvertido. Porque, principalmente no Brasil, que as pessoas elas são, em sua grande maioria, extrovertidas, há necessidade de estabelecer pelo menos um mínimo de comunicação no sentido de dizer, de assinalar aquilo que você quer, né? Quando se é introvertido. Então, você tem que chegar e assinalar aquilo que você quer, aquilo que você tem como intenção, quando é uma situação de trabalho. E o resto você compensa com capacidade, com especialização, né, com resultado, entendeu? Então há outros caminhos para driblar
essa característica. Essa característica não, para driblar os pontos fracos dessa característica. As duas têm ponto fraco, tanto o ser introvertido quanto o ser extrovertido. E tem seus pontos positivos. Nenhuma é melhor ou pior do que a outra. São apenas características, certo? Um modo como uma pessoa nasceu e um modo como as pessoas vivem, certo? Então eu espero que isso aqui seja esclarecedor para vocês. Como eu disse, eu sou introvertido, então por isso eu resolvi trazer aqui este podcast para vocês, para a gente conversar sobre, certo? Para eu explicar para vocês mais sobre, para vocês entenderem melhor, né? E de repente serve como ajuda, ou serve como apoio, ou como identificação, certo? Então é isso, muito obrigado para quem ouviu este podcast até aqui e até a próxima. Tamo junto.